Oi, pessoal, meu nome é Islane e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso TGA Cast, onde nós iremos falar um pouco a respeito da teoria neoclássica da administração e também da administração por objetivo, né? A Oi, APO. pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu e é isso mesmo. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de aprender um pouquinho mais sobre essas teorias. Queria entender melhor sobre a teoria neoclássica e também sobre a APO. Islane, tu poderia me explicar, por Com favor? certeza, né? Vamos lá, a teoria neoclássica, ela surgiu como uma espécie de releitura, sabe? Da teoria clássica da administração. Ela é uma teoria que traz um pouco mais de flexibilidade, de prática, vamos dizer assim, ela é uma modernidade, algo mais atualizado, sabe? Já a teoria da administração por objetivo, ela é uma contribuição dessa teoria, é uma das contribuições importantes que Peter Drucker trouxe pra gente. Então, assim, eu vou dividir por partes, tá? Que eu acho que fica melhor para entender. Tá certo? Entendi. Você falando agora um pouco aí sobre clássica, neoclássica, eu me lembrei de alguns temas aí de teorias que a gente já viu, né? Como, por exemplo, a departamentalização, racionalização do trabalho, estrutura e comportamento humano. Então, esses temas dentro da teoria neoclássica, eles foram meio que atualizados, né? Pelo que eu estou entendendo, para ampliar aí o campo de atuação do administrador. E dessa forma, a teoria neoclássica é a teoria clássica da administração, só que atualizada. Como se fosse a teoria clássica de Clark Kent e a teoria neoclássica fosse o super-homem, né? E também, as características neoclássicas são as mesmas da teoria clássica? São semelhantes. Por exemplo, a teoria neoclássica, ela tem bases importantes que, inclusive, a gente tem algumas, vamos dizer assim, algumas reafirmações daquilo que a gente viu na teoria clássica. Por exemplo, a divisão de trabalho, a hierarquia, são coisas que são princípios, né? São bases que são existentes dentro da teoria neoclássica. Porém, é algo mais adaptado, sabe, para a nossa realidade. Nós também temos a ênfase nos objetivos e também nos resultados, em que as organizações elas devem focar em metas que sejam mais claras e mais objetivas. Nós também temos uma abordagem mais prática e flexível, ou seja, é uma teoria que ela busca valorizar a experiência do administrador dentro da organização. Também temos a centralização e descentralização, que é uma forma, né, é a estrutura da organização, né, isso é aquilo que a gente estudou, em que a centralização já é algo que fica mais no nível estratégico, já a descentralização, as pessoas elas têm autoridade, conforme também tem a sua responsabilidade. Outra coisa também, Malu, que é muito importante, a teoria neoclássica, ela trouxe, vamos dizer assim, uma nova roupagem das funções do administrador, certo? Antes a gente via que, na teoria clássica, né, a gente via que o administrador, que as funções, né, da administração seriam o quê? Seria a previsão, a organização, o comando, a coordenação e o controle. Agora, nessa teoria, a gente já tem o planejamento, a organização, o controle e a direção, que é algo muito importante para a organização. Então, ela não descarta os clássicos, né? Até porque o que é clássico é clássico. Mas ela basicamente atualiza as ideias, né? Pelo que eu estou entendendo. É isso mesmo, os clássicos eles trouxeram uma visão mais dinâmica, algo mais flexível, sabe, da forma de enxergar, da nossa forma de enxergar as organizações. E Peter Drucker, né, que ele é o pai da administração moderna, foi uma dessas pessoas que trouxe essa visão mais dinâmica às organizações, para que a gente pudesse ver as organizações mais flexíveis, de certa forma. Eu já tinha ouvido falar sobre esse querido, hein? Mas aí eu quero saber como a administração por objetivo ela iria se encaixar nisso tudo. A administração por objetivo é um método criado pelo pai da administração, por Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, é importante enfatizar isso. E ela basicamente tem um foco de, vamos dizer assim, de integralizar os subordinados e a gerência. Em outras teorias, a gente via que os subordinados, né, os colaboradores da organização, os operários,
eles apenas recebiam as ordens dadas pelos gerentes. Já aqui, na administração por objetivos, os gerentes e os subordinados eles se juntam, sabe? Para poder alinhar metas da organização, para poder medir o desempenho. Então, ela traz uma descentralização, ela traz a autoridade a certos níveis ali da organização, certo? Uma responsabilidade para que outras pessoas também possam tomar as decisões, entre aspas, assim, decisões pequenas, de certa forma. As equipes, elas têm uma autonomia maior para poder alcançar os resultados. E eles também têm o desempenho. Nesse caso, o desempenho ele é medido pelos objetivos que são cumpridos, certo? Por exemplo, eles também têm feedbacks. Então, digamos assim, quando o planejamento sai todo certinho, os objetivos eles são cumpridos, o desempenho da empresa é bom. Mas quando não sai tão legal, não sai conforme o que era combinado, o que era esperado, o desempenho já não foi tão legal. Olha, eu achei ótimo para engajar os funcionários. E principalmente, no último episódio, a gente falou muito sobre a burocracia, né? Então, quando a gente pega aí a essência do APO, a gente vê que o colaborador ele já tem uma autonomia muito maior, até mesmo com a sua gerência, né? E que tudo isso acaba estando aí dentro do nosso famoso planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, é muito interessante isso das teorias. Sim, mas também tem os seus desafios. A dificuldade de definir metas, por exemplo, metas que sejam possíveis de serem alcançadas. Porque já imaginou você definir uma meta que seja ali baixinha demais? Ou uma meta que seja alta demais ao ponto da pessoa, vamos dizer assim, não se sentir empolgado de certa forma para ir atrás daquela meta? Sabe? Então, definir metas ela também tem que ser possível para que a pessoa possa alcançar, entendeu? De certa forma. E a gente vê muito isso nas empresas, né, atuais. Geralmente as famosas CLT 6x1 usa bastante a APO como método, né, e principalmente a de metas. Mas como isso funcionaria em uma empresa, assim, basicamente? Antes de responder tua pergunta, eu havia falado, né, sobre a burocracia, e a burocracia também é um dos desafios da APO, porque esse excesso de formalidade, né, essas metas, essa autoridade descentralizada também traz uma certa burocracia. Não em todas as organizações, claro, mas muitas organizações elas exigem a burocracia, muita formalidade, até mesmo no sistema de APO. E sobre a tua pergunta de como funcionaria a APO dentro das organizações, dentro das empresas, vou trazer aqui um exemplo, que eu acho que talvez fique um pouco mais fácil de te explicar, para você entender. Vamos imaginar aqui que uma loja, uma organização, ela queira aumentar suas vendas anuais. Vamos estipular aqui um valor de 20% anualmente. Então, os gerentes e os subordinados, os operários, né, ali os funcionários da loja, eles se juntam para definir essas metas. Então, vamos dizer assim, que a equipe do marketing, ela ficou com um papel de atrair até 10% de novos clientes. E o setor de vendas já tem um outro papel. O setor de vendas ali tem que cumprir a meta individual de vender um valor X de produtos. Digamos que eu tenha que vender um valor X de camisetas. E você, Maria Luísa, vai vender um valor X também. Vamos dizer que você vai vender 50 camisetas. Eu vou vender 50 camisetas e Francivaldo também vai vender 50 camisetas por mês. Esse aqui é a nossa meta. Pode ultrapassar, mas também não pode diminuir. Então, mensalmente, colocar aqui, né, mensalmente, mas em um período. Geralmente é em um período. Vou colocar mensalmente porque talvez fique um pouco mais fácil de entender. Então, mensalmente, essas equipes se juntam para avaliar os resultados. Se eles tiveram um desempenho bom, porque como eu havia falado, o desempenho ele é medido conforme os objetivos cumpridos, né? Então, se o objetivo foi cumprido,
corretamente, se cada um de nós vendemos até o mínimo de 50 camisetas por mês, então isso significa que o objetivo foi alcançado e nós cumprimos o planejamento, a expectativa. Mas quando isso não acontece, eles podem implementar ações corretivas. Essas ações corretivas são formas de ajustar o planejamento para que ele venha andar É muito certinho, bom, vamos né, dizer a gente assim. saber que a administração ela dá essa oportunidade para a gente de se planejar, de dirigir, de controlar. E se caso não dê certo, a gente justamente faz esse feedback, essas ações corretivas e pode reajustar o caminho. Acho que é uma das coisas mais incríveis aí que a administração nos ensina e mostra para a gente, né? Então agora eu consigo entender bem melhor. A neoclássica ela vai trazer a essência do que a gente viu na administração clássica, porém com uma perspectiva mais atualizada. E a APO ela visa aí, né, essa integração entre a gerência e os colaboradores, onde todos vão trabalhar com foco em autonomia e desempenho. E espero que você que está nos assistindo também tenha entendido. Nosso episódio vai ficando por aqui e obrigada pela atenção. Isso mesmo, pessoal. Esse episódio foi feito, né, com o intuito de mostrar a vocês um pouco da teoria neoclássica e também da teoria da administração por objetivo. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!